Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas esse vídeo é para os meus alunos de nono ano, as turmas de 1902 e 1905. A gente estava para começar o conteúdo de propriedades da matéria, porque a gente está vendo química nesses dois primeiros bimestres. Então, como a gente vai continuar um conteúdo novo, eu resolvi fazer uma videoaula para auxiliar na aprendizagem desse conteúdo. Porque por mais que vocês tenham smartphone, computador e acesso à internet, nada substitui o professor orientando e ajudando vocês a compreenderem vários conceitos. Tá? Para a gente começar, a gente tem que relembrar alguns conceitos que a gente já aprendeu em sala de aula. Né? O primeiro deles é que a química é a ciência que estuda a matéria e as suas transformações. Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Vocês viram que a matéria pode se apresentar em 4 estados físicos: sólido, líquido, gasoso e plasma, que a gente combinou que a gente ia ver mais para frente, sozinho, depois que vocês se apropriassem melhor, né, das propriedades e do que é feita a matéria. Vocês aprenderam também as transformações de estado físico da matéria, né? Quais são os nomes dessas transformações, quando é de sólido para o líquido para o gasoso para o sólido. Vocês estudaram também as grandezas físicas da matéria, né? Que medem a quantidade de matéria. Aprenderam também a influência da temperatura e da pressão sobre o estado físico da matéria. Viram que quanto mais alta a temperatura, mais agitadas ficam as partículas, e isso influencia no estado físico, na transformação de um estado físico da matéria. E vocês viram que quanto mais alta a pressão, mais agregadinhas as partículas ficam, né? Tendem a se movimentar menos, e isso também influencia na mudança de estado físico e no estado físico da matéria, tá? Então, vamos começar a falar sobre as propriedades da matéria. Elas são divididas em 2 grandes grupos, propriedades gerais e propriedades específicas, e está no nome. Entendendo o significado é o suficiente para você entender o conteúdo. O que são as propriedades gerais? São as características que toda matéria vai ter, independentemente dela ser sólida, líquida, gasosa ou plasma. Ela vai ter massa, ela vai ter volume, porque vai ocupar um lugar no espaço, ela vai ser impenetrável. Enfim, todas essas características, essas propriedades, elas são comuns a todo o corpo composto por matéria, tá? Já as específicas está no nome, são específicas. Cada matéria vai apresentar a sua característica. Por exemplo, nem toda matéria tem cor, né? Algumas apresentam naturalmente cor verde, outras naturalmente a cor azul, mas nem toda matéria tem cor, tá? Então, isso é uma característica, uma propriedade específica. A aula de hoje é sobre as propriedades gerais. Então, a gente vai falar das propriedades gerais, que são massa, inércia, volume, compressibilidade, divisibilidade, elasticidade e impenetrabilidade. Só um detalhe que eu vou botar para vocês aqui. Eu coloquei aqui o volume como uma propriedade geral da matéria. Eu coloquei de propósito, porque vocês já viram volume quando a gente falou de grandezas físicas da matéria. O correto seria usar o termo aqui extensão, que né, durante os slides, a apresentação, vocês vão ver que eu coloquei extensão. Mas como vocês já viram volume e vocês já sabem que tem a ver com o espaço que a matéria ocupa, eu acho que vocês vão se apropriar melhor desse significado e depois é mais fácil trocar esse termo por extensão do que vocês já começarem a falar de extensão direto, tá? Vamos tentar facilitar o estudo de vocês. Então, a primeira propriedade geral que a gente vai ver é a massa, que vocês já viram quando a gente estudou as unidades de medida lá nas grandezas físicas. A massa, ela mede a quantidade de matéria em um corpo e ela é medida em quilograma, tá? Como é que a gente mede a quantidade de matéria em um corpo? Utilizando balança, tá? Esse rapazinho aqui, ó, na balança, ele tá medindo a quantidade de massa dele. Então, ele tá olhando ali e ele tá falando, bom, minha massa é 60 quilos. Agora, a gente fala assim no dia a dia? Não. Geralmente a gente fala, eu peso 60 quilos ou eu peso 50 quilos. Isso tá certo para química e para física? Não. Massa e peso são conceitos completamente diferentes, tá? A massa é a quantidade de matéria em um corpo medida por balança.
O peso, gente, é uma força e ela é medida através de um cálculo, tá? E a fórmula desse cálculo é que o peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, são conceitos diferentes que, para química e física, fazem diferença. Agora, no dia a dia, tem problema você falar que você pesa 50, 60 quilos? Não. As pessoas vão entender o que você está querendo dizer. Mas para química e física, nas provas, isso faz diferença total. Porque massa e peso não são a mesma coisa, tá? Segunda propriedade geral é a inércia. A inércia é a tendência natural de qualquer corpo permanecer em repouso, melhor, permanecer parado ou continuar no movimento que ele estava fazendo. Então, eu botei dois exemplos aqui para vocês que vocês conhecem bem. O primeiro que vocês mais gostam de exemplificar é o do ônibus. Quando a gente está lá dentro do ônibus e o ônibus está a 60 km por hora, todo mundo que está dentro do ônibus está a 60 km por hora. Então, quando ele resolve frear para pegar algum passageiro ou para evitar algum acidente, o freio ele age sobre as rodas do ônibus, né? Ele age sobre o ônibus. Então, o ônibus sofre uma força que tenta fazer com que esse movimento pare, né? Ele diminua esse movimento. Só que você não tem freios. Então, o seu ônibus vai parando, mas você vai lá no para-brisa, né? Beijar o motorista. Por quê? Porque todo corpo tem inércia. Todo corpo, toda matéria tem a tendência de continuar o movimento que ele está fazendo, a menos que uma força seja feita sobre ele. O ônibus parou? Parou porque houve uma força sobre ele. Você parou? Não, porque a força só vai ser feita sobre você depois que você der uma voadinha, né? Outro exemplo é esse rapazinho aqui, desenhadinho, lindo, amarelinho, que está tentando puxar essa rocha aqui, ó, tirar essa rocha do estado de repouso, que ela está parada. Ele vai enfrentar alguma dificuldade porque essa rocha é bem mais pesada do que ele. Porém, ele vai ter que fazer uma força para essa rocha sair do lugar, porque ela tem inércia, ela é feita de matéria e toda matéria tem inércia. Você precisa fazer uma força sobre ela para ela sair do repouso ou para ela parar ou sair do movimento que ela estava apresentando antes, tá? Lembrando que quanto maior for a massa, maior é a inércia. Ou seja, se essa pedra aqui ela é muito pesada, né, a tendência dela ficar parada é muito maior, né? Vamos para a terceira propriedade geral, que é a extensão que eu falei do volume, né? Extensão é o espaço que a matéria ocupa, tá? Então, a gente tem três exemplos aqui. Uma matéria sólida, uma líquida e outra gasosa. O que significa dizer que é o espaço que a matéria ocupa e por que é importante a gente ver de acordo com o estado físico? O estado físico sólido, gente, o volume vai ser sempre constante e a forma também. Se você pegar um cubinho de gelo e você colocar num prato, ele vai continuar sendo um cubo de gelo. Se você colocar um cubo de gelo dentro de um copo redondo, ele vai continuar com aquela forma cúbica e vai continuar ali ocupando o mesmo espacinho daquele cubo. Se você colocar dentro de uma garrafa, a mesma coisa. Então, assim, o sólido, ele vai sempre manter um volume e uma forma constante, não vai variar. Já o líquido, você vai pegar uma quantidade de líquido e vai colocar aqui dentro desse frasco, ó. Preste atenção na apresentação, tá, gente? Que eu faço uns desenhos nela para vocês verem do que eu tô falando. Então, você vai colocar o líquido aqui dentro, ele vai ocupar o espaço máximo que ele pode ocupar de acordo com o volume dele. Então, o volume dele vai ser sempre constante, ele nunca vai ocupar mais espaço do que ele pode ocupar. Porém, ele vai assumir a forma do frasco onde ele está. Então, se o frasco tiver formato de quadrado, o líquido vai ficar em formato de quadrado. Se ele tiver formato de estrela, ele vai ficar em formato de estrela. Agora, ele vai ocupar o formato todo do frasco? Não. Então, ele vai ter um volume constante e uma forma variável, tá? Já o gás não, gente. O gás, ele tem as partículas bem separadas umas das outras. Se você colocar gás aqui nesse frasco, ele simplesmente vai se apropriar de todo o espaço do frasco. Então, se ele ocupou mais espaço, o volume dele vai ser o quê? Maior, tá? Então, a forma dele também vai ser o quê? Idêntica à do frasco. Então, o volume e a forma do gás vão ser sempre o quê?
super variáveis. No líquido, só a forma vai ser variável, o volume vai ser sempre constante. E no sólido, tanto o volume quanto a forma vão ser constantes, tá bom? Próxima propriedade geral, compressibilidade, que é a capacidade que a matéria tem de reduzir de tamanho, né? Ou seja, reduzir o espaço que ele ocupa. Exemplo, essa borrachinha aqui de maquiagem, ó, eu consigo colocar ela dentro da minha mão, todinha fechada, porque quando eu comprimo ela, quando eu aperto ela, ela diminui o tamanho que ela ocupa, ela diminui o espaço que ela ocupa, tá? Então, compressibilidade é a capacidade que a matéria tem de reduzir a sua extensão, tá? Aí tem dois exemplinhos aqui que depois eu vou tirar o vídeo daqui dessa barra para vocês visualizarem melhor. Ó, aqui a gente tem uma substância dentro de um potinho, a gente vai botar uma tampa, como se fosse um êmbolo, e vai começar a o quê? Botar pressão nessa tampa para ela achatar essa substância que está aqui dentro. Tá vendo? Até um determinado ponto, a gente consegue apertar e reduzir o espaço ocupado por essa matéria. Depois desse ponto, não dá mais, né? Porque tem matéria ali e não dá para você apertar até ela desaparecer. Outro exemplo que vocês já devem ter feito muito é o exemplo da seringa, né? Vocês pegam a seringa, puxam o êmbolo, né? Bota o dedinho aqui fechando e aí depois você vai apertando o máximo que você puder. Aqui dentro, gente, tem ar, né? Então, esse ar, ele vai ficando comprimido aqui, ó. Por quê? Porque toda matéria tem compressibilidade, consegue reduzir a extensão, o espaço que ela ocupa, só que tem um limite, tem uma hora que você não vai mais conseguir apertar o êmbolo, né? Então, isso é compressibilidade, tá bom, gente? A próxima propriedade geral é a divisibilidade. Toda matéria pode ser dividida em várias partes menores sem que essas partes deixem de ser daquele mesmo material. Por exemplo, a gente tem aqui um copo de vidro, tá? Uma tacinha de vidro muito bem desenhada, maravilhosa. Não fui eu, mas tá aqui. Se eu quebrar esse copo em vários pedacinhos, vários caquinhos de vidro, ele vai deixar de ser um copo, porque o copo é um objeto que tem utilidade de botar água ou bebida dentro e beber. Caco de vidro não dá para fazer isso. Agora, esses pequenos pedaços que foram divididos o copo, eles vão ser pequenos pedaços de quê? De vidro. Então, não vai deixar de ser vidro. A matéria, vidro, vai continuar sendo vidro mesmo que ela seja um caquinho bem pequenininho de vidro. A mesma coisa serve aqui, ó, para pedrinha. Você quebra a pedra, mas ela continua sendo pedra mesmo que muito pequenininha, tá? Próxima propriedade geral é a elasticidade, está no nome. É a capacidade que o corpo tem de voltar à sua forma inicial, né? Depois de ela ter sido deformada por ter sido esticada ou comprimida. A gente tem vários exemplos aí, ó. O elástico, né? Você consegue esticar quando você solta, ele volta. A gente tem a nossa pele, que a gente consegue esticar e depois ela volta. E a gente tem as molas. Você estica a mola, daqui a pouco ela volta, tá? Então, não tem mistério nessa propriedade geral. A última propriedade geral é a impenetrabilidade. Toda matéria é impenetrável. O que significa isso, gente? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, tá? Isso significa que se o seu copo está aqui cheio d'água até a beira e se você colocar uma pedrinha de gelo, a água que está aqui dentro vai ter que sair para o gelo poder entrar. É por isso que o copo transborda quando você coloca uma pedra de gelo, tá? Outro exemplo é quando você coloca o copo de cabeça para baixo, né? E afunda numa bacia ou num balde. Gente, a água vai entrar só até um determinado momento. Depois ela não entra mais, porque ali dentro tem o quê? Tem ar. E a matéria não ocupa o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Onde tem ar, não pode ter água, tá? Exercícios vão estar lá na pasta da escola com o link de acesso à atividade online, tá bom? Até a próxima aula.